Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui, neste ambiente aprazível, onde as energias espirituais da psicosfera nos banham a alma. Como diz-nos Sueli Calder Schubert, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, temos o ambiente que é o visível, palpável, cadeiras, móveis, e temos a ambiência, que é justamente a energia da egrégora, da psicosfera, que nos traz essa sensação de paz íntima, de harmonia interior, que nos recarrega o perispírito para vivermos com mais harmonia e proveito na nossa encarnação. Porque independente do sexo, da idade, da condição econômica, social, cultural, todos nós que habitamos no corpo físico somos espíritos milenares, jornadeando para a evolução, para recuperarmos passado mal vivido e conquistarmos o status de um mundo melhor, que vai depender da ação individual, familiar e coletiva. Então o Espiritismo traz-nos o desenvolvimento, o entendimento da mensagem de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Disse ele: amai-vos e sereis felizes. Então hoje nós vamos refletir sobre um tema que não é muito debatido nas palestras espíritas. É fruto de algumas pesquisas que eu andei fazendo para entender os fenômenos. Porque eu tenho ouvido pessoas dizendo: Deus não é justo. Olha o sofrimento dos gaúchos. Deus não é justo permitindo que esses furacões devastadores derrubem casas, árvores e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, mas Deus é bom, Deus é justo. Então por que ocorrem tais fenômenos? É culpa realmente do homem? Por seus desatinos ou não? Então hoje nós vamos juntos refletir sobre isso, a fim de que possamos ter uma visão espírita do que está ocorrendo em nosso planeta ao longo dos séculos. Então, olha que extraordinário. Nosso planeta Terra, né? A nossa casa-mãe, a nossa escola, ela é composta de 2/3 de água e 1/3 de terra. Somos 6 continentes: a América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Separados por 5 oceanos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Ártico e o Antártico. E a nossa família terrestre de encarnados chegou agora em agosto a 8 bilhões e 110 milhões. É uma família grande, né? Enorme. Pensar que em 1800, portanto, há 224 anos, a população da Terra chegou a 1 bilhão. Então, em 224 anos, nós subimos de 1 bilhão para 8 bilhões e 100 milhões. Eu estou trazendo esses dados estatísticos para a gente se localizar, não é? E o nosso continente é a América do Sul, onde a população está em 385 milhões de pessoas. Os são-bentenses, os mafrenses, né? Os argentinos, os uruguaios, somando todos, nós estamos em 385 milhões de espíritos encarnados, sob a coordenação de Jesus, que coordena toda a humanidade, que, como diz Emmanuel, é composta de 30 bilhões de espíritos. Encarnados somos 8, mas tem 22 aí aguardando na fila, aguardando a oportunidade de reencarnar. O que é um fenômeno natural?
lá na Wikipédia, define da seguinte forma: os fenômenos naturais são decorrentes de leis, elementos e processos que regem o mundo natural, independentemente do ser humano. Então, independe do ser humano. No entanto, este último os afeta através da manipulação e adulteração do meio ambiente. Então, nós podemos agravar o fenômeno ou amenizar o fenômeno. A educação ambiental, por exemplo, está levando para as escolas a cultura da manutenção da vida nos reinos vegetal, animal e hominal. Dias atrás eu vi um grupo de pesquisadores mergulhando nos oceanos. Fiquei impactado por ver tantas tartarugas presas em plásticos. E aí o cientista dizia, se não fosse colocado o plástico, a tampa da garrafa, nas águas, as tartarugas não estariam sofrendo aqui embaixo. Então, é um efeito que modifica a natureza, a conduta humana. Então, nós podemos agravar ou amenizar o efeito do fenômeno natural. Aí nós vemos terremotos em alguns locais do planeta. Graças a Deus aqui nós não temos. Por quê? As causas do terremoto é a colisão e fricção de duas placas tectônicas, que não só dá origem a movimentos sísmicos, mas também diferentes tipos de orogênese, que é uma mudança geológica. Então, lá na Ásia, Japão, aquela região lá, tem muitas placas tectônicas que se movimentam a quilômetros de profundidade. E essa movimentação, essa fricção gera uma vibração que atinge o solo e automaticamente vai afetar as construções, derrubando-as. As erupções violentas de vulcões é outra causa de terremotos, que sacodem seus arredores conforme o magma retido explode a superfície. Interessante que o nosso planeta ele tem mais ou menos 250 quilômetros de terra. E no núcleo é magma, ou seja, larva ardente. E o vulcão é um chaminé que solta esses gases, essa pressão que tem lá no núcleo da Terra. Por isso que nós temos água, porque a umidade formada pelo calor gera a molécula de água. Então, as leis naturais são perfeitas. Outro motivo de terremoto são os grandes deslizamentos de terra, como avalanches ou subsidência geológica subterrânea, como o colapso de telhados de cavernas. Então, tem em locais cavernas enormes, e quando elas colapsam, essa vibração, esse deslizamento, causa terremotos. E variações muito abruptas da pressão atmosférica, como no caso dos ciclones. Então é fenômeno natural decorrente dessa movimentação na natureza. E as tempestades? O que são tempestades? Furacões. São ciclones tropicais que se formam nas águas quentes do oceano, próximas à linha do Equador, e pelo menos 5 graus a 30 graus de latitude, norte ou sul da linha imaginária, onde a temperatura do mar é de pelo menos 27 graus centígrados. Então, esse último aí, não tem nenhum Milton aqui não, né? É chamado Milton, esse último furacão, né? Formou-se justamente no Golfo do México, porque o calor evapora e forma-se as nuvens que vão condensando e chega um momento que a velocidade faz com que elas desçam. E aí forma-se então os grandes furacões, como nós vimos aí recentemente.
Então, é um fenômeno que sempre ocorreu e sempre vai ocorrer, porque as águas sempre estão aquecidas, né? Nessa região do México. E o maremoto, ou tsunami, né? Em 2011 aconteceu um no Japão, né? Que foi devastador. Então, é um conjunto de ondas de água provocado pelo deslocamento de um significativo volume de um corpo de água, como um oceano ou um lago. Costumam afetar mais as regiões costeiras, em especial as do Oceano Pacífico, no qual já foram registradas quase 200 ocorrências desse fenômeno na história recente. Então, é frequente, é comum, é normal. Só que nós temos dificuldade de avaliar a origem de onde ele surge, porque ele vem justamente formado pelo vento que atua sobre as águas e puxa então para a superfície. A ocorrência maior é no Pacífico. E o vulcão? Está aí um vulcão. Ó. É uma abertura na superfície terrestre através da qual magma, gases e cinzas são expelidos do interior da Terra para a atmosfera ou superfície. Então nós temos o mais famoso deles é o Etna, na Itália, onde realmente, quando vem a erupção, causa até cancelamento de voos, porque as suas cinzas vão a alturas imensas, prejudicando inclusive a aviação. Mas é um fenômeno natural, então uma câmara magmática, né, que faz com que esse magma suba e ao contato com o oxigênio ele se transforma em cinza. Esse é o fenômeno então do vulcão. E agora vem a bênção aí para nós, né? É a chuva. A chuva é um fenômeno meteorológico em que a água condensada na atmosfera cai na superfície da Terra. Ela é formada quando o ar úmido sobe, esfria e as gotículas de água se condensam nas nuvens. Quando essas gotículas se tornam grandes o suficiente, elas caem para a superfície da Terra como chuva. E aqui tem um detalhe importante. Há regiões em que há maior condensação de umidade. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, no mês de maio, é que uma grande massa da Amazônia se deslocou para o sul. E encontrando com o calor, formou então a chuva de quase 700 milímetros, né? Causando todo aquele cenário devastador lá. No Livro dos Espíritos, na questão 536, como todas as questões, Allan Kardec foi bastante capcioso, inteligente. São perguntas que levam a profundas reflexões. E ele também, na época, quis saber como que se formam esses fenômenos naturais. E está aqui a pergunta. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Interessante a pergunta, né? Será que tem um objetivo, um propósito, esses fenômenos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então nós, espíritos encarnados, precisamos entender que tudo o que ocorre na natureza tem um propósito. E muitas vezes está além da nossa capacidade de entendimento. Mas ele existe. Quando a gente passa a refletir, a meditar, a elevar o pensamento, a gente é inspirado a entender o que ocorre. E ele continua, 536A. Esses fenômenos sempre visam ao homem? Será que ele tem um objetivo assim de atingir o homem, o espírito encarnado? Algumas vezes, responderam os espíritos, algumas vezes tem uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não tem outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, todos esses fenômenos,
ele tem um propósito além de nós seres humanos. É o reequilíbrio, a harmonia. Meu pai costumava dizer que agradecia muito a enxurrada, porque a enxurrada trazia limpeza e fertilidade ao solo. E eu achava aquilo interessante, né? Realmente, quando vem a chuva, vem muitos elementos que vão beneficiar o solo. E ele era agricultor, então ele agradecia sempre pela chuva que trazia enxurrada, que melhorava o solo. Então, o equilíbrio e a harmonia das forças físicas. Se não chovesse, como nós teríamos água nos rios, né? Vocês já viram que não tem cachoeira na planície? Ela está sempre no topo da montanha? Por que será? Então, a água na montanha desce à planície. Eu sempre quando vou aqui a Joinville, eu fico observando isso na Dona Francisca, né? Como tem cachoeiras lindas ali. E se não fosse essas cachoeiras, não tinha o rio Quiriri, que abastece milhares de pessoas lá na cidade. E aqui mesma coisa, se não fosse o rio São Bento, que nasce lá na serra, né? Não teríamos água. Então tudo tem uma harmonia, tudo tem um propósito. E a chuva é que faz a renovação das nascentes. Continuou Allan Kardec. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Allan Kardec faz esse questionamento porque lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 20, os espíritos disseram que eles atuam sobre os fluidos, modificando-lhe as propriedades. Então o fluido em si é neutro, mas a atuação do espírito o modifica. Então aqui essa questão é muito interessante. E a resposta dos veneráveis irmãos foi esta. Mas é evidente, isso não pode ser de outra maneira. Deus não se entrega em uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, todos nós espíritos, independente da condição evolutiva, estamos contribuindo, de uma certa forma, para o equilíbrio geral. Estejamos encarnados ou desencarnados. Porque o nosso pensamento atua sobre o fluido, modificando-lhe as moléculas. Quem trabalha com magnetismo sabe muito bem disso. Há plantas, por exemplo, em certas casas, certos ambientes, que estão verdejantes. Há outras que ressecam, né? Por causa da vibração de cada um que ali habita. E continuou Allan Kardec. Esses espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Então, olha a resposta. Que o serão ou que o foram. Então, nós 30 milhões de espíritos vinculados ao planeta, encarnados ou desencarnados, estamos sendo instrumentos de Deus para os eventos, os acontecimentos. E continua aqui. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Então, essa consciência, não sei se você já tinha esse conhecimento ou não, mas essa consciência nos leva a pensar quando está acontecendo um fenômeno, ali tem uma aglomeração inumerável de espíritos atuando para que aquilo aconteça. Vocês já perceberam que nesses momentos há locais que não são atingidos?
Há furacões que passam a 2 metros de certos locais e não ocasionam nada. Então, olha a estrutura organizacional dessas equipes que estão promovendo esses fenômenos climáticos. Quem não tiver que passar pela privação ou provação, não vai passar, porque ele estará protegido por esses espíritos encarregados do fenômeno. Então, através da resposta a Kardec, a espiritualidade traz que as tragédias naturais são em si provas para demonstrar paciência, resignação e fé. Então, quando acontece um fenômeno, a gente vê despertar solidariedade, né? As pessoas se tornam mais humanas, se ajudam, se buscam. Então, ocorre esta modificação de sentimentos. É uma oportunidade de progresso para aqueles que as vivenciam. Quem passa pelo processo modifica a forma de ver a vida. É uma forma de evitar males maiores. Necessidade da natureza de se restabelecer. Convite de olhar a vida para mais além, tendo em vista o mundo real do espírito. Dias atrás nós estávamos num grupo de estudo e eu coloquei para a nossa reflexão, vamos agora pensar como espíritos num corpo e não um corpo que tem um espírito. Como é difícil esse exercício, né? A nossa tendência é dizer assim, o meu espírito, né? A minha alma. Então eu estou pensando como corpo que tem um espírito. A partir do instante que eu começo a olhar como espírito num corpo, modifica toda a perspectiva. Porque o meu corpo é um instrumento temporário que serve enquanto eu estiver encarnado. Então eu vou conservá-lo, porque é importante, mas não vou cultuá-lo, não vou endeusá-lo. Esses dias eu estava olhando reportagem de certas pessoas, lindas, que resolveram modificar o corpo, porque acharam que o corpo não era adequado. E acabaram desencarnando em salas de cirurgia. Ou seja, são pessoas inconformadas com o instrumento que, como diz André Luiz, nós construímos ao longo dos milênios. O corpo que eu tenho hoje é resultado de uma construção no tempo. E lá no Instituto da Reencarnação, relatado no livro Nosso Lar, ele explica que, para que nós pudéssemos estar encarnados nesse corpo físico, 9 espíritos trabalharam no projeto. Engenheiros siderais, engenheiros que cuidaram da parte genética, aqueles que cuidaram da família, do programa reencarnatório, que tipo de dom nós teríamos a desenvolver na encarnação. Enfim, a nossa encarnação é projeto valioso. Então, valorizemos a cada dia. E a justiça divina? Deus é justo ou não? Lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, formularam aos espíritos veneráveis a seguinte questão: que é Deus? Logicamente que se perguntasse quem é Deus, estaria personificando. Mas Allan Kardec perguntou o que é. E a resposta foi essa daqui: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a doutrina espírita traz para nós uma visão diferente de Deus. Não aquela de um ser tipo rei sentado no trono, julgando seus súditos. Os bons vão para a direita, os maus para a esquerda. Não um Deus que condena ao inferno aos que são maus e premia aos céus que são bons. Nós vamos entender que o céu e o inferno são estados de consciência. E aí então, nós vamos para os atributos de Deus. Na questão número 13,
quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Então Allan Kardec perguntou se isso completava, se era só isso que representava Deus. E olha a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Né, André? A gente pensa que sabe tudo, né? Então, a resposta dos Espíritos foi generosa. Para nosso entendimento é o suficiente. Porque como entender que Deus é eterno? Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Porque tivemos um princípio, né? Eterno é aquele que não teve princípio e não terá fim. Então aí já começa a nossa mente a viajar no tempo, né? Porque se nós fomos criados, tivemos um início. Aí sim somos imortais porque não morremos. Mas Deus, infinito, nós definimos os espaços como sendo finito. Essa casa vai daquela parede àquela, daquela a esta. Então é o espaço que nós concebemos. Mas se olhar para fora, para o universo, não tem medida. É infinito. E Deus é o infinito. Imutável. Não muda, nunca vai mudar. Como nós somos mutáveis, né? À medida que vamos aperfeiçoando, vamos desenvolvendo o nosso entendimento, vamos mudando. Imaterial. Como conceber algo que foge do aspecto dos nossos sentidos físicos, né? Eu concebo algo porque eu toco, o meu tato, eu vejo com meus olhos, mas Deus não é visível. Único, porque se vários deuses existissem, as leis da natureza não teriam estabilidade, né? Todo-poderoso, quer dizer, se tivesse um outro maior, esse não seria Deus. Então Deus é todo-poderoso. E aqui vem o que eu considero a principal de todos os atributos. Soberanamente justo e bom. Jesus, quando falou sobre isso, disse: Deus é justo e a cada um dará segundo suas obras. Colocando-nos na responsabilidade de todos os atos. Como disse Paulo na sua epístola aos Coríntios, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele deu para nós a lição do discernimento, né? À medida que nós vamos discernindo, vamos optando pelas coisas que nos trazem paz, felicidade, e evitando aquelas que nos trazem aflição, desarmonia, desconforto. Então, se Deus é justo e bom, tudo que ocorre, não podemos culpá-lo. Eu estou sofrendo isso porque Deus me castiga. Não, Deus é Pai, não castiga ninguém. E através desse exercício do livre-arbítrio, nós vamos melhorando as nossas escolhas para fazer cada dia melhor. Quantas vezes nós vamos encarnar? Hein? Esta encarnação será a última na Terra? A primeira? A segunda? A 20ª? Então, segundo os ensinamentos espíritas, a encarnação é uma necessidade que oferece aos espíritos a chance de evoluir, desenvolver sua inteligência e senso moral e reparar os erros do passado. Não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento proporcionada por um Deus justo e misericordioso. Então a encarnação é uma bênção. A vida em família é uma ideia genial de Deus, porque esses espíritos que comungam conosco são aqueles aos quais nos vinculamos. E estamos aí para reparar o passado e crescer espiritualmente, sendo hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quantas vezes devo reencarnar? Capítulo 4. Deus estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, as mesmas habilidades, as mesmas obrigações a cumprir e a liberdade de agir.
Aquele que realiza suas tarefas no bem com boa vontade, com zelo e rapidamente, colabora na seara de Jesus, pratica as leis de Deus, agiliza o seu aprimoramento moral e desfruta mais cedo dos resultados do seu trabalho. Porém, aquele que emprega mal o seu livre-arbítrio, retarda o seu progresso espiritual e pode prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. Então está aí uma dica importante dos Espíritos para todos nós, né? Quanto mais nós nos elevarmos, menos encarnações difíceis teremos. E o que vai acontecer no plano espiritual? No livro Céu e Inferno, capítulo 7, são 33 artigos. Como eu só tenho até meia-noite, eu vou focar em menos. Né, André? Depois você chega em casa e continua, né? Então, o artigo 1º desse código, tudo na vida tem código, né? Tem código de trânsito, código consumidor, código civil, código penal, né? E aqui tem o código penal da vida futura. O que vai acontecer com cada um de nós ao desencarnar? A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou das suas imperfeições. E o artigo 2º. A felicidade perfeita, quem está buscando vai encontrar hoje. Aqui está a dica, né? A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura, da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Então, eu sei que vocês, aqui de São Bento Sul, já adquiriram várias virtudes e estão a caminho de outras. Então, quanto mais virtudes vocês adquirirem, melhor vão se sentir. E não importa se vamos desencarnar daqui a 10 anos, 20, 30, 40, vai acontecer. Todos nós vamos retornar, porque a morte é apenas encerramento de um ciclo, mas não é o fim. Porque nós continuaremos com o acervo de aquisições que tivermos. Tudo o que encontramos ao chegar no mundo e deixarmos ao partir é usufruto, inclusive o corpo físico. Nós utilizamos dos veículos para se deslocar, né? Do corpo para trabalhar, da casa para morar, da roupa para vestir. Mas quando a gente desencarnar, nada disso importa. Só as virtudes. E não nos perguntarão quem foste no mundo, rico, mediano ou pobre, mas sim o que fizeste da encarnação. Porque essa é a proposta espírita, que nós façamos o máximo possível para o nosso melhoramento íntimo e daqueles que estão circulando conosco. Porque ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Amai-vos e sereis felizes. Que Deus nos fortaleça, que Jesus nos abençoe para sermos cada dia melhores na busca do aprendizado e da vivência. Como disse lá no livro Ave Cristo, né? Alcione, a doutrina espírita precisa ser conhecida, precisa ser entendida, sentida e vivenciada. Muito obrigado.